que vai de quase canto nenhum a lugar nenhum, bem pequenininho, custou bilhões e bilhões, milhões e milhões, privatizaram por uma bagatela o governo Zema, e o metrô continua ruim, quebrando e caro, ineficiente. A União Soviética resolveu isso nos anos 60. A União Soviética não tinha analfabetismo nos anos 70, Rodrigo. Rodrigo, nos anos 70, na União Soviética, todo trabalhador tinha uma bibliotecazinha em casa e lia em média 10 livros por ano. Ia pro teatro. Mas ele não tinha acesso a todos os livros, né? Não, mas a gente também não tem acesso a todos os livros, não. O governo falava, ó, esse aqui você não pode ler. Não era assim, mas veja. Não? Não, mas veja. Eu conversei com um russo e ele falou que era. Não, peraí. Só se fizesse física, né? Depende, veja. Por exemplo. Sei lá, você só tinha lido 7 modelos de livro diferentes. Não, veja. A história não lá era assim. só... Não era assim não, Roberto. Pelo amor de Deus, a Academia Soviética de História é uma das mais importantes e prestigiadas do mundo. Se tu pegar aquela coleção, por exemplo, História Geral da África, publicada pela Unesco, tu vai ver a quantidade de historiadores soviéticos que tinham ali. A União Soviética, nos anos 30, foi o primeiro país a institucionalizar o ensino e a pesquisa de história da África por fora de uma historiografia colonizada e racista, que repetia aqueles estereótipos sobre a África. Eram ultra respeitados no ensino de história de África, no ensino de época medieval da Ásia, de pré-história humana e por aí vai. Não era por aí. Agora veja, certas coisas eram proibidas. Por exemplo, livro nazista era proibido. Livro que dizia que a União Soviética era um inferno na Terra. Era proibido. Do mesmo jeito que era proibido nos Estados Unidos, livro que dizia que os Estados Unidos é um país racista, miserável e desgraçado. Ele me falou que, por exemplo, ele não tinha acesso, nunca teria acesso a um livro de Adam Smith, por exemplo. Isso era mentira, pô. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, tô te falando que me entendeu, Não, né? perfeito. Mas assim... Não tô falando pra zoar. Não, eu boto fé. Mas assim, ele viajou. Mas, uma coisa que ele me falou, assim, por exemplo, você falou erradicou a fome, né? Se você quiser, eu até te apresento esse cara uma vez. Ele é professor de Universidade Federal aqui no Brasil hoje. Boa. Ele é físico. Vladimir Pershin, que ele chama. Ele falou, cara, realmente, erradicou com a fome, mas a gente não tinha acesso a todos os tipos de alimento. Inclusive, o governo tinha todas as regalias ali de camarão, lagosta, essas coisas, e a população em geral não tinha. Assim como, por exemplo, ele falou que na época que ele morava na União Soviética, o sonho dele era ter uma calça jeans. E só tinha calça jeans quem trabalhava no governo. Ele tem quantos anos? Ele deve ter uns 60 e poucos Ele viveu anos. a transição União Soviética-Rússia. E aí você falou da educação, eu lembrei porque eu falei assim, pô, e vocês não questionavam lá nessa época, não? Vocês não brigavam com o governo, né? Pô, eu quero ter isso aqui. Ele falou que faltava vocabulário na população para reivindicar os direitos. Então, bicho, veja, eu não... Alguém deve estar pensando agora no chat, quer debater mais a União Soviética mais do que o russo. Quero, veja. Você leu até eu quero, velho. Veja, isso pra mim é um clássico estereótipo. Recentemente foi lançado no Brasil um livro que eu tive a honra de fazer o prefácio. Socialismo Traído por trás da União Soviética, por trás do colapso da União Soviética. Foi lançado no Brasil pelo Lavra a Palavra. Shelley tem um debate muito bom sobre o fim da União Soviética e os problemas que tinham ali. Realmente, nos anos 80, tinha um processo, sim, de escassez relativa de vários produtos. Esse processo de escassez relativa aconteceu, dentre outras coisas, porque os mecanismos de planificação foram paulatinamente abandonados ou afrouxados nos anos 70 para adotar mecanismos de mercado. A crise final da economia soviética a partir de 85 é uma crise de uma economia de mercado, não de uma economia planificada. Isso por um lado. Por outro lado, veja, o debate que tu está trazendo desse professor, veja, a União Soviética, o auge da desigualdade que se alcançou lá foi que a diferença do padrão de renda média entre um trabalhador e um alto burocrata do Partido Comunista da União Soviética é de 5-1. Só. Né? Aí você fala, mas os burocratas tinham certos acessos, por exemplo, acessos a carros especiais, a dachas, né, casas de verão, etc. Veja, tinham, só que na União Soviética, diferente da Rússia, quando restaurou o capitalismo, você não teve a consolidação, por exemplo, de um processo fechado de reprodução de uma elite política. Como assim? O Stalin era filho de camponês,
todo o Molotov, o Gaganovich, esse povo, todo mundo era de origem pobre, de origem de classe média. O Nikita Khrushchev, que sucedeu o Stalin, era de origem camponesa da Ucrânia. O Leonid Brezhnev era de origem camponesa. O próprio Mikhail Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética, era de origem também de classe média e tal. Então a União Soviética não se criou uma oligarquização do poder de maneira que você tenha, por exemplo, coisas como, sei lá, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a família Coelho domina a cidade desde o século XIX. Isso não aconteceu na União Soviética. Então, por mais que você tivesse alguns níveis de desigualdade, você nunca teve nada parecido com o que a gente vive, por exemplo, no Brasil, em termos de desigualdade. Isso por um lado. Por outro, veja, eu acho muito complicado quando a gente coloca o debate nesses termos. Ah, não, erradicou a fome, mas nem todo mundo comia camarão. Veja, parece que por causa disso erradicar a fome é um feito menos fantástico. Não. Sabe? Então assim... Tá. Eu acho que a gente precisa ter calma. Claro que não. A União Soviética estava em outro patamar de problema. No sentido de que o problema do saneamento básico, o problema da miséria, o problema da fome, o problema da falta de biblioteca. Por exemplo, eu não sei se aqui na cidade tem uma biblioteca pública. Tem uma. Por exemplo. Mas assim, Recife, velho, você caça pra conseguir achar biblioteca pública. É o problema da falta de acesso à cultura, ao teatro, ao cinema, ao museu, à biblioteca. Tudo isso foi resolvido. Então, assim, a gente tá falando aqui de um outro patamar de problemas. Sim. Tinha problema. Só que assim... Problemas que, meu irmão, olha, seria muito... Não eram problemas básicos. Exatamente. Seria muito bom se os problemas da gente fossem os problemas, por exemplo, da qualidade dos bens de consumo. Claro. Sabe? O problema da gente fosse o grau de liberdade de uma cultura universalizada. Sabe? Os problemas da gente... A gente tá num nível tão inferior de problema, que, pra ter ideia, no meu estado, Pernambuco, 1 a cada 5 pessoas não tem acesso à água potável. Água potável, sabe? Então, assim, às vezes se fala das experiências socialistas, tem muitas vezes esse discurso, não, é verdade, acabou com a fome, todo mundo tinha casa. Vocês viram aquele vídeo do Petkovic, né? Na Ana Maria Braga, em outros que... Petkovic viveu na Iugoslávia socialista. Sim. Aí ele fala assim, não, lá no meu tempo de criança era todo mundo bem, todo mundo tinha trabalho, todo mundo tinha salário, a vida era boa, era tranquila, segura, a gente ficava na rua jogando bola e tal, não tinha violência, não tinha problema nenhum, meu pai tudo tranquilo, minha mãe tudo tranquilo. Então assim, quando você tá nesse patamar, você tá em outro estágio de problemas. Sim. Porra, seria ótimo, velho. Imagina, se o problema do Brasil... fosse um debate qualitativo sobre a distribuição de alimentos considerados de consumo suntuário, como lagosta. Oxe, meu irmão, seria maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então, às vezes, eu acho que se minimiza essas conquistas civilizatórias, as experiências socialistas, e se não partam em consideração que veja... O que a União Soviética fez, o que Cuba faz, por exemplo... Porque, veja, não dá pra comparar Cuba com a Europa. Você tem que comparar Cuba com os vizinhos da América Central. Sim. Não dá pra... vou comparar Cuba com a França. Se fuder, né? Não, compara Cuba com a Haiti, compara Cuba com Belize, com a Costa Rica, com a Guatemala, sabe? Enfim. Então, assim, a gente conseguiu muitas coisas. E esses países, eles tinham problemas que, voltando pro Brasil... O Brasil não tinha. Então, por exemplo, quando a Rússia fez a sua revolução, era um país semifeudal com 80% da população no campo, semi-analfabeta, vivendo em regime de semi-servidão. Quando Cuba fez a revolução socialista, a maioria da população também vivendo no campo, semi-analfabeta, com a expectativa de vida de 40 anos. Eles fizeram a revolução, eles não tinham uma Petrobras, uma Eletrobras, uma Fiocruz, um SUS, universidades públicas. A gente parte, inclusive, de um patamar muito melhor do que qualquer outro país que já fez uma revolução socialista. E nós somos um país em um território gigantesco, rico em recursos minerais, recursos naturais, em combustível, em energia, em diversidade territorial. Enfim, a gente tem tudo para fazer o melhor socialismo da história
da humanidade. A Revolução Brasileira vai ser um negócio fantástico, pô. E aí tu teria a placa solar. Você vai estar na frente dela? Mas eu vou te falar uma coisa. Deixa eu te falar só um negócio aqui, voltando aqui nessa questão da Rússia. Você não acredita que alguns documentos ou houve, sei lá, não houve transparência no que foi entregue nos documentos históricos, assim, da União Soviética para o mundo? Como assim? Eu já ouvi falar que existem documentos históricos que foram escondidos pelo governo. Falou, ó, isso aqui a gente não vai mostrar para o mundo para não mostrar um defeito do socialismo. Por exemplo, Holodomor, né? Tá. Tem até um filme no Netflix, não sei se É já uma viu. bosta. Também. Você não chorou? Você não chorou naquele filme? Não. O filhinho lá, o pai, mano. Ouro de Stalin, né? E aí ele mostra ali que Stalin escondeu toda uma parada ali em Holodomor e ele falava pro mundo que ele era o ouro, né? Que tinha um celeiro mundial ali, mas na verdade o pessoal tava passando fome ali naquele lugar, né? Então, Rodrigo, veja. Todo estado do mundo tem um negócio chamado segredo de estado. Nenhum estado divulga todos os seus documentos. Com certeza. A gente parte dessa premissa. Então, os Estados Unidos, por exemplo, vamos imaginar, tu vira historiador. Porra, cansei de ser dono de loja, podcast, eu vou virar historiador e eu quero pesquisar aqui tudo que os Estados Unidos fez contra Cuba quando aconteceu a Revolução. As sabotagens, financiamento de grupo terrorista, atentados e por aí vai. Eu quero acessar os arquivos. Tu não vai poder, Rodrigo. Tá fechado. Ah, não, eu tô muito pirado nesse bagulho de guerra ao terror, Osama Bin Laden. Acho meio estranho essa coisa da morte do Osama Bin Laden. É uma coisa meio, né, Abu Dhabi, Afeganistão, uma coisa meio estranha. Nunca viram o corpo, nunca viram não sei o que. Eu quero estudar isso. Vou atrás de documento. Pode não, Rodrigo, tá fechado. Assim, sabe? Então, assim, todo estado tem segredo de estado. Veja, é um pressuposto do estado ter segredo de estado. Isso, sabe, enfim, é próprio de toda forma de organização do poder político. Mas o historiador tá louco atrás desses documentos, né? Perfeitamente. E aí existem legislações, existem leis de liberação, que varia de país para país, varia de conjuntura para conjuntura. Aqui no Brasil a gente não tem acesso a todos os documentos que a gente gostaria de ter, não. Sim. Tá ligado? Então, por exemplo, há uns 20 anos atrás aconteceu um acidente estranhíssimo na base de Alcântara que enterrou o programa espacial brasileiro. Foi a França, tá? Se você não sabe. Eu gostaria muito de ter acesso aos documentos. Não pode, sabe? Então, assim, aí veja, como o anticomunismo é uma coisa maravilhosa, se torna uma espécie de peculiaridade autoritária do comunismo, uma coisa que acontece nos 4 cantos do mundo. Todo estado tem segredo de estado e não está acessível. Inclusive, a prática normal é liberar um documento em média 100 anos depois que aconteceu o episódio, todos os documentos, na lógica de que 100 anos depois não há mais consequências políticas, econômicas, institucionais, geopolíticas e por aí vai. Então você quer saber em detalhes sobre o assassinato de John Kennedy? Eita. Fique bom de saúde e viva até 2050. Se não mudar a legislação daqui pra lá, em 2050, quem sabe liberam tudo. Talvez. A gente vai chamar os Estados Unidos de estado totalitário por causa disso? Ninguém chama. Claro que não. Sabe? E Holodomor não existiu, não. Isso é conversa. Me fala Não uma existiu? coisa aqui. Não. Me fala uma coisa aqui. Isso foi a indústria foi Hollywood que maquiou isso daí. E, tipo, ó, vou influenciar o mundo aqui no cinema. De maneira bem rápida e sintética, porque quem debate isso muito bem é o João Carvalho. Inclusive, quem não conhece o canal do João Carvalho, vá lá, que tem vários vídeos dele lá debatendo isso. João Carvalho, anota aí, Pedro. João Vamos chamar o João aqui pra E ele é de Minas. Sério? É mineiro, o João Carvalho é mineiro. Eu não gosto do sotaque dele, então. Veja, se por Holodomor você entender a morte proposital e planejada de ucranianos, porque esse é o discurso oficial, que o Holodomor foi uma espécie de símile da solução final de Hitler contra os judeus. Então Hitler queria matar os judeus, Stalin queria exterminar os ucranianos, perfeito? Então foi um genocídio planejado contra os ucranianos. Isso nunca existiu.
E tem 3 milhões de documentos de trabalhos historiográficos que mostram que isso é uma mentira. Morreu gente na União Soviética de fome de 29 a 32, sim. Ucranianos, letões, bielorrussos, russos, gente do Azerbaijão e outras nacionalidades. Dito é isso. Morreu gente de fome de 29 a 32? Sim. O debate dos motivos é longuíssimo. Agora sim, uma fome planejada com intentos genocidas contra a nação ucraniana. Isso não existiu. Beleza. A gente estava falando aqui, o Cabreira falou que tem uma tia